No tutorial de costura de hoje, nós vamos confeccionar esse kit viagem de 5 necessaires com 5 necessaires de tamanhos diferentes. Você pode confeccionar o kit todo para oferecer para os seus clientes, ou você pode escolher 1, 2, 3 tamanhos dos que saem mais entre as suas vendas, ou pode confeccionar para você mesma. O kit é formado pelos tamanhos PP, tamanho P, tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Moldes desenvolvidos e testados para você não ter dor de cabeça nenhuma na hora de costurar essas peças. A aula está bem explicadinha e, claro, com aquelas técnicas que vocês adoram, que eu sempre coloco no meio das minhas aulas. Técnicas que dão uma enriquecida no resultado final do nosso acabamento. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Tati Talhari e esse é um canal de costura criativa. Vamos confeccionar o nosso kit necessaire Slim em 5 tamanhos diferentes? Então vamos lá! Para o tutorial de hoje, nós vamos precisar destes moldes aqui que estão na mesa. Como sempre, nos cursos abertos, a compra dos moldes é opcional, porque eu passo todas as medidas para vocês aqui na videoaula. Porém, se você quiser otimizar o seu tempo fazendo download de moldes prontinhos para impressão em tamanho real, testados com encaixe perfeito, acesso imediato após a compra e ainda ajudar financeiramente a manter esse canal aqui no ar, com tutoriais novos toda semana, eu coloquei no texto da descrição do vídeo o link para compra destes moldes aqui. Você pode comprar os moldes somente para o tamanho que você quiser, visto que esse aqui é um kit de 5 tamanhos, ou você pode adquirir o kit completo com todos os tamanhos. Para você que optou por não comprar os moldes prontos, as medidas estão aí na tela. A partir desse momento, se você for adquirir os moldes, pode pular essa parte do vídeo, porque você não vai precisar destas informações para nada. É importante que as medidas sejam bem fiéis para que a peça encaixe bem certinho e o acabamento fique profissional. Se precisar, volte o vídeo, pause para anotar tudo e não errar, porque senão a peça não vai encaixar. Mas, novamente, se você optar por comprar os moldes, não precisa se preocupar com nada disso. Na aula, nós vamos confeccionar a peça de tamanho M, então eu estou utilizando aqui o molde do tamanho correspondente que eu vou costurar. Mas todos os tamanhos são confeccionados da mesma maneira, o passo a passo é igualzinho. Não importa qual tamanho você estiver confeccionando. A única coisa que vai ser diferente é o tamanho aqui no plano de corte e o tamanho do molde que você vai estar utilizando e também o tamanho do zíper. Eu vou passar todas as medidas dos zippers, né, para vocês, se vocês não tiverem comprado os moldes, tá? Então, aqui no nosso plano de corte, a gente vai pegar o molde do tamanho escolhido, vamos cortar 2 vezes no tecido de forro, que eu tô usando 100% tricoline, e 2 vezes no tecido principal. Para o tecido principal, eu estruturei com nylon dublado aqui atrás, mas você também pode fazer com manta R1 se você quiser. E aí, uma dica que eu dou é passar uma costurinha de segurança na volta toda aqui, unindo o tecido principal e estruturador, para que você fique com mais segurança para manipular esses tecidos e ele não descolar do tecido principal, porque a gente sabe que a cola dos estruturadores, ela é temporária, então eu gosto sempre de passar essa costurinha aqui para eu poder manipular os meus tecidos da forma que eu quiser. E esse tecido lindo, essa estampa super viva que eu tô utilizando hoje é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar aí na tela o código de desconto para vocês, se vocês quiserem adquirir lá no site das Beltranas na compra de qualquer estampa, não é só essa daqui não, viu? O cupom vale para qualquer estampa que vocês quiserem. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar, aqui eu tô com um pedaço de zíper número 5, eu já vou falar sobre o tamanho, tá? A gente também vai usar um cursor para zíper número 5, tanto os meus zíperes quanto os meus cursores são lá do meu parceiro JJ Fivelas, também tem código de desconto aí na tela para vocês. Eu vou utilizar o pé calcador de zíper lateral, que é esse daqui,
Tem tanto para máquina doméstica quanto para industrial. Esse pé lateral também tem lá na JJ. E eu vou utilizar aqui a cola pano. Ela não é obrigatória, tá? Também tem outras formas da gente fechar a abertura do forro. Eu vou mostrar para vocês. Mas quando eu tô mexendo com tricoline, a cola pano também é uma ótima opção. Então eu vou usar no vídeo de hoje. Sobre os tamanhos do zíper, cada molde tem um tamanho de zíper diferente, obviamente, né? Se você adquirir o seu molde, o tamanho do zíper vai vir escrito no seu molde, tá? Não precisa se preocupar, a informação vai estar lá escrita para você. Mas se você decidiu desenhar os seus moldes, eu vou passar os tamanhos, tá? Se você for fazer o tamanho PP, o zíper é de 19 centímetros, para o tamanho P, 23, M, 27, que é esse aqui que eu vou utilizar hoje, tamanho M, tamanho G, 32 e tamanho GG, 38 centímetros. Vamos começar a confecção pelo zíper da nossa peça. E eu sempre gosto de fazer marcação de centro nos meus forros, nos meus tecidos principais e também no meu zíper. Eu faço um piquezinho aqui de centro, bem aonde vai o nosso zíper costurado, ou seja, nesta parte aqui arredondada. Faço isso nos dois tecidos de forro, que nós não vamos utilizar agora. Nos dois tecidos principais também, eu fiz aqui piquezinhos. E eu faço, gente, pique na minha fita do zíper também, tá? Tem gente que fala que esgarça mesmo, mas tem um segredinho. Você pode vir aqui com a parte azul da chama do isqueiro, dar uma queimadinha, que aí ele não vai esgarçar e soltar fio de jeito nenhum. Pode fazer os seus piques sem medo, tá? Depois de fazer essas marcações, a gente vai separar a fita do zíper e vamos fazer o seguinte. Nas duas partes do tecido principal, vou pegar o meu zíper, colocar o direito para baixo, tá? O direito da cremalheira para baixo, direito do zíper com o direito do tecido. Primeiro eu vou alinhar centro com centro nas minhas marcações, vou colocar um clips e aí eu vou vir clipando aqui toda a extensão da minha parte arredondada do meu tecido para clipar esse tecido, esse zíper aqui, tá? Não vou fazer piques no meu zíper, apesar de ser uma extremidade arredondada, não precisa, tá? E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar costura de segurança com pé calcador comum mesmo, só pra gente poder se livrar desses clipes. Com a costura de segurança finalizada nos dois tecidos principais, agora a gente vai começar a fixar o forro na parte do nosso zíper. Então, eu vou pegar aqui os meus tecidos de forro, que já estão também com as marcações de centro feitas. Vou virar o direito do meu forro para baixo, então eu vou ficar com o direito da estampa do forro, com o direito da estampa do tecido principal. Vou pegar novamente os meus clips, alinhando aqui centro com centro nas minhas marcações e vou novamente clipar toda a extensão do meu zíper no meu forro, aqui no tecido principal e no zíper que eu já costurei. Depois eu vou trocar o pé calcador, vou colocar o meu calcador de zíper e vou costurar com o estruturador virado para cima, essa parte é muito importante. Vou costurar o meu zíper unindo ao tecido de forro. Por que que é importante a gente colocar o estruturador para cima, seja ele manta ou nylon, como eu estou utilizando? Dessa forma, você vai deixar o tecido que está mais maleável, que está mais molinho, sem estruturação, que no caso é o forro, para baixo na mesa da máquina da costura, e aí você vai deixar que os dentinhos da máquina levem esse tecido para trás durante a costura. Isso evita que o tecido fique repuxado e dê aquela diferença de tamanho no final da costura do zíper. Isso é dica valiosa que eu tenho lá no meu curso de acabamentos, que é o 90 técnicas do acabamento excelente. Se você tiver curiosidade de saber mais sobre esse curso, é só você clicar no primeiro link do comentário pinado, que tá aí embaixo nos comentários do vídeo. Finalizada a costura do zíper, lembrando que eu passei o pé calcador do zíper bem rente na cremalheira, tá? A gente quer essa cremalheira bem rente à costura. Agora nós vamos rebater esse zíper, mas nós vamos rebater somente do lado do forro. E esse passo é muito importante pra gente fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho que a gente gosta nas nossas peças, tá? Então, como é que eu vou rebater somente o lado do forro? Quando a peça ela é reta, aqui no zíper é muito mais fácil, mas quando a peça é curvada, a gente precisa ter um pouquinho mais de trabalho com as mãos lá na máquina. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir assim, desse jeito, tecido principal para um lado, forro para o outro. Não vou me preocupar muito aqui com a curvatura agora nesse momento, tá?
Então, eu vou pegar aqui, eu vou tombar o meu tecido de forro em cima da fita do zíper, tá? A fita do zíper não pode estar assim, ela tem que estar desse jeitinho. E aí, eu vou começar aqui na pontinha. Vou voltar lá na máquina de costura o meu pé calcador comum, não vamos mais trabalhar com o pé calcador de zíper. E aí, eu vou passar aqui com distância de meio pé de máquina, um rebatido aqui nessa parte do meu forro. E aí, eu vou posicionar aqui, o tecido ele vai ficar meio elevado, meio levantado lá na mesa, ele não vai ficar todo em cima da mesa retinho. E aí, a gente vai trabalhando esse tecido assim na curvatura do zíper, enquanto a gente tá costurando, rebatendo esse forro aqui na costura do zíper. Bom, rebatido do zíper finalizado, aqui do lado do tecido principal vai ficar desse jeito. E aqui atrás, a hora que a gente vira os direitos para fora, a gente vai ficar assim, olha só. Sem rebatido de zíper aqui no tecido principal e o rebatido do zíper aqui no forro. Eu coloquei uma linha bem parecida com a cor do forro, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem direitinho aí, tá? Meio pé de máquina é a distância dessa costura. Agora, nós vamos colocar o cursor nesse zíper. E aí, gente, o que eu gosto de fazer que facilita muito na hora da costura, tá? Eu gosto de colocar o cursor uma vez, fechando totalmente a minha fita do zíper. Aí, eu tiro o cursor pelo outro lado da peça e depois eu coloco de novo, deixando ele no centro da peça. Assim, eu tenho as duas extremidades da minha fita do zíper fechadas. Facilita bastante a finalização da nossa nécessaire. Agora, nós vamos começar o fechamento do corpo dessa nécessaire aqui. E o primeiro passo que eu gosto de fazer, para ter certeza que a minha cremalheira do meu zíper vai ficar exatamente do jeito que eu quero, é o seguinte. Eu vou unir aqui tecido principal com tecido principal e forro com forro. Não precisa se preocupar que o zíper ele vai ficar todo estranho aqui no meio, tá? Não tem problema não. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, olha só, na ponta da minha cremalheira aqui do meu zíper que tá fechada, eu vou dobrar ela no meio. Não se importa agora com os tecidos, tá? É só com a fita do zíper mesmo. Vou dobrar ela no meio, vou alinhar aqui, ó, a pontinha da fita do zíper bem certinha e a minha cremalheira de pé. Eu não quero ela tombada pra cá e nem pra cá, eu quero ela de pé, tá? E aí, desse jeitinho que a minha fita do zíper está, eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer uma costurinha de segurança para manter esta fita do zíper dobrada desse jeitinho. Eu vou fazer a mesma coisa com as duas pontas. Depois desse passo das pontas do meu zíper, eu vou colocar aqui bem certinho, ó, tecido principal em cima do tecido principal, vou alinhar aqui o fundo e vou passar uma costura com um pé de máquina de margem de costura aqui no fundo e vou fazer a mesma coisa aqui no forro. A diferença é que no forro eu vou deixar uma abertura mais ou menos da largura da minha mão para eu conseguir desvirar essa peça depois que ela estiver finalizada. Não esquece dos retrocessos nas aberturas desse forro para a gente não desmanchar a costura na hora de desvirar a peça. Costuras dos fundos feitas, deixei aqui, ó, a abertura do meu forro, é por aqui que a gente vai desvirar a peça. Agora, nós vamos costurar as laterais da nossa peça e é aqui que tá o segredo pra gente conseguir fazer aquele cantinho de zíper bem bonitinho. Primeira costura que eu vou fazer vai ser do lado do tecido principal. Vou começar uma costura com um pé de máquina de margem aqui na minha caixinha de leite. Retrocesso, venho costurando até chegar bem próximo da minha cremalheira do meu zíper. Eu não vou costurar por cima do zíper. Eu vou fazer um retrocesso aqui e vou cortar a linha. Mesma coisa do outro lado do tecido principal, na outra lateral da nécessaire. Vou subir a costura e vou fazer um retrocesso e cortar a linha bem próximo do zíper. O mais próximo que você conseguir chegar. Depois eu vou virar a peça, vou fazer a mesma coisa do lado do forro. Vou começar a minha costura na caixinha de leite, retrocesso, venho até bem pertinho do meu zíper. Se você quiser, você pode até subir um pouquinho em cima da fita do zíper aqui do lado do forro, mas nunca em cima da cremalheira. Vou fazer um retrocesso, cortar a linha, mesma coisa do outro lado do forro.
Tentar mostrar pra vocês bem de pertinho o que aconteceu aqui. Olha só, a minha costura do forro, ela veio até aqui, ó, até quase em cima do meu zíper. Retrocesso, cortei a linha. E o meu tecido principal veio aqui bem pertinho da cremalheira, mas eu não passei por cima dela. Retrocesso e cortei a linha também. Agora nós vamos fazer as caixinhas de leite. E para esse momento, a gente pode colocar a mão aqui na abertura do forro e já abrir o zíper, porque a gente já costurou as laterais do zíper, então não tem problema nenhum a gente abrir o zíper, nós não vamos perder o cursor, ele já tá seguro aqui nas laterais. Isso vai aumentar a maleabilidade da nossa peça para a gente costurar as caixinhas de leite. Então, caixinhas de leite aqui, não tem segredo nenhum, é aquela caixinha convencional, a gente dobra ela assim, desse jeitinho, tentando unir o mais próximo possível, alinhado possível aqui, as costuras da lateral e do fundo, tá? Deixa eu tentar abrir aqui, ó. Abre as costuras da lateral e do fundo, coloca elas mais alinhadas possíveis, eu vou botar um clipe aqui só para eu não perder essa posição. Vou fazer isso com as 4 caixinhas de leite e vou costurá-las com margem de costura de um pé de máquina na máquina de costura. Com as caixinhas de leite fechadas, antes de desvirar essa peça, porque em teoria ela já está quase pronta, eu gosto de fazer um passo extra para deixar esse forro que está solto sempre presinho no fundo da minha necessaire. É muito chato quando a gente quer pegar alguma coisa dentro da necessaire e o forro tá solto, todo bagunçado, amassado, desalinhado. Não gosto não. Então eu faço esse passo extra para deixar o forro sempre preso dentro da necessaire. Que passo é esse? Eu venho aqui na lateral, eu pego uma caixinha de leite aqui do forro e uma do tecido principal. Pego essa parte aqui, ó, do meu zíper, deixa eu colocar na lateral, e eu afundo ele para sair do caminho. E aí eu levo uma caixinha de leite até a outra, dessa forma aqui. Posiciono bem certinho uma caixinha de leite em cima da outra, costura com costura aqui das laterais. Coloco um clipe. E aí eu vou... Opa, acho que meu clipe quebrou. Coloco um clipe e aí eu vou lá na máquina de costura e passo uma costurinha de segurança. Não precisa ser em cima da costura anterior, pode ser até mais na beiradinha, só para unir essas 2 caixinhas de leite juntas. E depois eu faço a mesma coisa do outro lado, com a outra caixinha do forro e a outra caixinha do tecido principal. Agora sim, depois desse passo extra das caixinhas de leite, eu vou desvirar a minha peça pela abertura do forro. Lembrando que o zíper tem que estar aberto nesse momento, tá? Então, se você não abriu o zíper naquela hora que eu falei, abre agora. E antes aqui da gente ver a nossa peça finalizada, eu já vou fechar a abertura do meu forro. Então, eu vou vir aqui, olha só, nessa abertura eu vou dobrar a sobra de tecido para dentro, bem do tamanho da margem de costura, ó. Tô dobrando aqui a pontinha para dentro. E aí, você pode fechar essa abertura de 3 formas diferentes. Você pode vir aqui com uma agulha de mão e passar uma costurinha invisível. Você pode levar lá na máquina de costura, aqui desse jeitinho, olha só, bem alinhado uma em cima da outra. Coloca assim, com a agulha bem na pontinha do tecido e passa uma costurinha aqui bem na beiradinha de ponta a ponta, com uma linha da cor bem parecida com o seu forro. Ou você pode vir com a cola pano, se você estiver utilizando tricoline, tá? 100% algodão. Você pode vir com a cola pano fechando essa costura, que é o que eu vou fazer agora. Com o meu fundo finalizado aqui, agora eu vou desvirar a minha peça. Tá aqui minha peça finalizada, olha só, o meu forro ele tá preso lá no fundo, ó, se eu tento trazer, ele até amassa o lado de fora, ó, ele não vem. As 2 caixinhas de leite estão presinhas e não fica aquele forro todo bagunçado, solto dentro da peça. Fica uma peça muito mais organizada por dentro. E aqui tá nosso tamanho M finalizado. Deixa eu mostrar pra vocês o cantinho do zíper, ó. Aqui do lado do cantinho, ó. Tá vendo? Cremalheira de pé, bem bonitinha. Olha na lateral. Gente, olha que graça que fica esse cantinho de zíper. Não fica aquele bololô de tecido aqui, aquela coisa grosseira. Olha só que lindo que fica, cremalheira de pé, alinhada bonitinha com a costura da lateral. E aqui do outro lado, aonde o cursor fica descansando, olha só que bonitinho.
Parece até uma casinha pro cursor, ó. Os tecidos bonitinhos, fazem direitinho o formato do cursor. Tá focando aí, gente, tá, né? Olha que graça que fica, super delicado esse cantinho de zíper. A nossa necessaire slim, nosso kit com 5 tamanhos. E se você curte esse tipo de peça confeccionada em kits com tamanhos diferentes, não deixe de conferir essa playlist que tem aqui no canal, recheada de kits com vários tamanhos e às vezes formatos diferentes, para você escolher uma para confeccionar hoje ainda.